Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar o assunto aqui sobre diabetes. Vamos falar sobre um aspecto importante da nossa alimentação no dia a dia. Todo mundo já escutou falar disso. Vamos falar sobre as fibras e alimentos integrais. Tem algumas armadilhas aí que você vai querer saber, hein? Fica ligado. Começando, alimentos integrais são aqueles que são feitos com o grão inteiro, né? Tipicamente, quando você processa um grão para fazer algum tipo de farinha, por exemplo, você peneira uma parte da casca e de uma película que envolve os grãos, que chama germen, e isso é deixado de fora, né? Então a farinha fica bem fininha, bem fofinha na hora de virar alguma massinha daquelas, e o público gosta disso. Os integrais tipicamente mantêm o germen, né, dos grãos na farinha. Então a primeira coisa que o pessoal nota é que a farinha fica um pouco mais escura. Se você resolve fazer um pão daquilo, fica um pouquinho mais escurinho. O sabor é um pouco diferente, né? Tem gente que não gosta muito de um sabor um pouquinho mais forte, um pouquinho tendendo ao amargo. Tudo isso é característica de um alimento que usou o grão inteiro para se fazer aquela massa. Uma outra característica bastante importante, e essa interessa mais para a gente, é que o alimento integral tem um teor de fibras aumentado. O que são as fibras, afinal? Na verdade, fibras são açúcares também, sabia? Fibras são um tipo de carboidrato que a gente não consegue digerir. Tem mais de um tipo de fibras, mas a definição formal é essa. A fibra é um tipo de carboidrato, é uma forma de açúcar proveniente das plantas que são indigeríveis, ou seja, a gente não consegue aproveitar. Tipicamente, você come a fibra e ela sai inalterada nas fezes. Para que um animal consiga aproveitar aquele açúcar, tipo um herbívoro faz, tipo uma vaca faz, quem quebra esse nutriente, na verdade, são bactérias, né, dentro do intestino dela. E a gente não tem o sistema digestivo com essa característica. Então a fibra na gente funciona, na verdade, olha que interessante, funciona como um antinutriente. A fibra atrapalha a digestão dos alimentos. Atrapalha no sentido de torná-la mais longa, mais difícil. Ela dificulta e retarda a absorção do alimento, então a digestão passa a durar mais tempo. Isso pode ser interessante para o diabético, porque como o diabético tem dificuldade de secretar insulina para participar da digestão dos carboidratos que ele come, quando você coloca bastante fibra, esse processo vai ficando mais lento, mais arrastado, às vezes chegando ao ponto do paciente conseguir realmente dar conta daquela refeição sem permitir picos de glicose muito alta no sangue. Já faz umas décadas que a ciência sabe disso, né? Tem vários estudos um pouco antigos já mostrando que aumentando o teor de fibra das refeições, o paciente diabético se dá melhor. A questão nesses estudos é que eles geralmente têm que acrescentar fibra não em forma de comida, mas em forma de suplemento alimentar, em doses muito, muito altas. E lembra que eu falei que fibra é um negócio que a gente não digere? Quando a gente não digere um carboidrato, um açúcar, e ele fica passeando mais tempo pelo nosso intestino, ele acaba fermentando. Então isso gera gás e isso gera desconforto em algumas pessoas. Algumas pessoas vão perceber realmente que a digestão fica mais difícil, a gente fica distendido, a gente pode ter flatulência, que é excesso de gás, a gente pode ter cólica, enfim, é um processo desconfortável para muita gente. Aí o que aconteceu foi o seguinte, essa informação de que os alimentos ricos em fibra eram melhores para a nossa saúde popularizou, ela ficou conhecida popularmente na rua, todo mundo ficou sabendo, foi muito comentado isso há uns bons anos atrás aí. E a indústria alimentícia sabe que você sabe dessa informação. E ela começou a gerar novos produtos que, né, eles acrescentam lá um pouquinho de fibra, acreditando que você pudesse querer comprá-los. Então, o que aconteceu na prática foi que hoje os mercados estão abarrotados de bolacha integral, de arroz integral, de macarrão integral, com a promessa de que esses alimentos são excelentes para a nossa saúde, excelentes para a saúde de todo mundo, inclusive os diabéticos. Um dos objetivos desse vídeo aqui é a gente olhar mais de perto para essas diferenças e ver se elas são tão boas assim. Então eu separei aqui uns exemplos para a gente começar a nossa conversa.
Fica vendo. É bom que a gente já vai introduzindo o assunto e vamos começar a aprender a vocês mesmos lerem a informação nutricional dos alimentos. Isso é fundamental. A gente tem que aprender a ler esses numerinhos, entender o que está escrito ali para não cair em certas armadilhas. São muito comuns no mercado, viu? Vamos começar pelo mais popular, pelo que o pessoal gosta mais, que é talvez uma das características mais fortes da alimentação brasileira hoje em dia, que é o famoso arroz. Provavelmente você já escutou falar que trocar o arroz pelo integral seria super interessante, especialmente se você quer perder peso, especialmente se você é diabético ou se você está preocupado com a sua saúde em geral. O que você precisa fazer é o seguinte: você vai ao mercado, pega lá um saco de arroz na mão esquerda e provavelmente ali por perto deve ter o saco de arroz integral e você pega na mão direita e você vira os dois lá de costas e vai ter a tabelinha ali. Compara, não precisa nem ser muito aprofundado, só olha e vê se você acha aquilo tão diferente assim, porque a propaganda vende a imagem de que eles são super diferentes, né? Vamos ver se são mesmo. Olha aqui os números. Uma coisa para tomar cuidado é com a porção de cada alimento que você vai comparar ali. É bom pegar da mesma marca para garantir que ali ele vai comparar números iguais. Aqui, por exemplo, eu estou comparando porções de 100 gramas de arroz seco. 100 gramas de arroz seco, na versão normal, você vai ver o seguinte: praticamente 80 gramas são de carboidrato. De cada 100 gramas de arroz, 80 são amido, que é uma forma de açúcar que vai virar glicose no sangue de quem comeu. Desses 80, uma graminha é de fibra. Então lembra, fibra é um tipo de carboidrato. Na hora que você vai fazer essa conta, o certo é subtrair o carboidrato total desse valor da fibra, porque a fibra lembra que a gente não vai absorver, a gente não vai digerir. Um outro dado que é interessante ficar de olho é no teor de proteína dos alimentos. Proteína é um negócio que muda a digestão para melhor, então quanto mais rico em proteína for o alimento, geralmente é melhor também. Agora vamos passar para o integral. De novo, 100 gramas, né, de arroz integral seco, para comparar certinho com o que a gente fez ali com arroz branco. Sabe quantas gramas de carboidrato tem? 79. Sabe quantas gramas de carboidrato tem em 100 gramas de arroz integral? Lembra que no branco era praticamente 80. Aqui é 78. A fibra realmente fica maior, né? Ao invés de 1,5 gramas, 2 gramas, a gente tem 5. Mas lembra, subtrai, né? Quer dizer, você tem 80 praticamente. Você tira 2 ou tira 5, você acaba ficando com 70 e muitas ainda, entendeu? E no caso aqui do arroz, o teor de proteínas é praticamente igual. Ou seja, ao invés de estar comendo a cada 100 gramas de arroz umas 80 de açúcar, você está comendo 75. Essa diferença vale a pena? Essa diferença é tão diferente assim? Lá no final do vídeo, a gente vai voltar a comentar sobre um teste para se fazer e entender se essa diferença vale a pena para o seu caso. Vamos fazer uma outra comparação aqui, ó. Macarrão. Agora também, nos últimos anos, a gente tem visto uma profusão aí de mais marcas vendendo a versão integral dos seus espaguetes, né? Vamos ver lá, mesma coisa, ó, macarrão, 100 gramas é o meu padrão, tá? Eu gosto de comparar com 100 gramas para ficar fácil. E aí é o seguinte, o macarrão normal, macarrão refinado, branco, tem a cada 100 gramas tem 75 de carboidrato. 3/4 do peso do macarrão é açúcar. Também a cada 100 gramas ele vai ter 3 de fibras e uns 13 de proteínas, certo? Agora vamos ver a versão integral. A versão integral, adivinha quantas gramas de carboidrato tem? A mesma coisa, igualzinho. As mesmas 75 gramas de amido para cada 100 de macarrão. A diferença é que ao invés de 3 gramas de fibra, esse integral fica com 8. Então tem 5 graminhas de diferença ali naqueles 100. Lembrando que o teor de proteína fica praticamente o mesmo. Como é que é a conta que a gente faz? Das 75 gramas de carboidrato, você subtrai 3 na versão normal, subtrai 8 na versão integral e você vai ter uma diferença de 5 gramas de fibra a mais, ou 5 gramas de carboidrato ali, de amido a menos, na versão integral, 5 gramas a cada 100. Olha só, eu podia passar o dia inteiro comparando um monte de produtos lá no mercado, até porque eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de ver como que as informações ali parece que ficam confusas de propósito, sabe? Para serem difíceis do pessoal em geral entender mesmo. Mas para finalizar o vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou terminar falando de pão. Então, eu vou usar o exemplo de 3 tipos de pão.
Primeiro, o pão francês, que é o padrão, vamos dizer assim, do brasileiro, né? Na hora de procurar isso aí, ou no aplicativo, ou no Google, presta atenção porque eu vou usar aquele padrão de 100 gramas de pão francês, tá? O pão francês típico tem 50. Tem que acertar a matemática ali pra gente poder comparar com os exemplos que a gente deu até agora, tá bom? Então o que acontece é o seguinte, a cada 100 gramas de pão francês, 58 são de carboidrato. E 3 desses 58 são fibras. Ou seja, você subtrai um do outro e você tem 55 gramas de amido a cada 100 gramas de pão. Metade do peso do pão é de açúcar. Eu também vou aproveitar e comparar com o pão de forma normal, que é praticamente a mesma coisa. 3 gramas de fibra, 50 e poucos de carboidrato. Então, você pode dizer que quando você iguala o peso, o pão francês é praticamente a mesma coisa que o pão de forma normal, o pão de forma refinado. Certo? Então eu acabei pegando aqui no exemplo do pão. É engraçado como o pão tem muito mais opções, né? Tem vários tipos de pão, tem pão com grãos e muitos grãos, etc e tal, então fica um pouco mais diferente e aqui no caso do pão as diferenças ficam um pouco maiores. Então a cada 100 gramas de pão você tem 40 de carboidratos. Lembra que no macarrão era quase 80, lembra que no pão francês era 50 e tantas. Aqui no pão integral já cai para 40, então já tem uma diferença um pouco maior. O teor de fibras sai de 3 para 7, que é uma diferença, né, de 4 graminhas ali, que vão ter que ser subtraídas das 40 do pão integral. Ou seja, são 40 gramas de carboidrato menos as 7 de fibras, porque lembra que a fibra a gente não aproveita, então ela não entra na conta. Vão sobrar 33 só. Outra diferença que acaba ajudando é que você tem um teor de proteína quase 50% maior, né? No pão francês ele sai de 8 e aqui no integral, no super integral aqui cheio de grãozinhos e tal, ele vai para 12. Isso também ajuda bastante. Então a diferença no setor dos pães acaba ficando um pouco maior. A questão é, essa diferença, apesar de maior, ela faz diferença para você? Isso quem tem que descobrir é cada um de nós. Como que a gente faz isso? E eu já falei isso em outros vídeos, hein? Se você não ouviu, vamos voltar lá para trás e achar esse negócio. A gente tem que lembrar que, por definição, o paciente obeso, o paciente diabético, quase sempre vai ser intolerante à glicose. Se você quiser falar diferente, vamos dizer que ele é intolerante a carboidratos. Então, o que eu vejo com uma certa frequência na prática com os meus pacientes é o seguinte: apesar do pão ter um teor de carboidratos menor do que o macarrão, menor do que o arroz, ele ainda pode ser um teor que o paciente não tolera. Ou seja, na prática, falando fácil, a pessoa faz uma fita de ponta de dedo antes do café da manhã, por exemplo. E ele vai estar com um certo valor de glicemia ali. Quando ele vai lá, come o pão e vê o que acontece 1 hora depois para pegar o pico, ou 2 horas depois para ver se voltou ao normal. Lembrando que eu gosto mais do pico, eu gosto mais desse valor da 1 hora. Nessa hora, quando o paciente testa, ele geralmente leva um susto, porque com o pãozinho integral dele, sobe consideravelmente. E isso é super variável de pessoa para pessoa, por isso que é importante cada um testar o seu. Então, isso vale para praticamente qualquer comida. E eu sei que dá um pouco de trabalho para pensar nisso tudo, mas é importante. É importante a gente entender, pelo menos uma vez fazer esse teste, porque isso vai acabar ajudando você a moldar o seu hábito alimentar para sempre. Então não significa que você vai ter que fazer fita de dedo para o resto da vida. Significa que as comidas que você pretende comer, você precisa testar elas pelo menos uma vez. E aqui no caso hoje, né, a gente está falando da etiquetinha dos integrais lá no mercado, mas isso vale para fit, isso vale para tapioca, isso vale para batata doce. Esses outros produtos também têm uma fama de serem diferentes e ótimos, e isso e aquilo. Pro diabético é diferente. Eu escuto muito a justificativa do índice glicêmico para esses alimentos, entendeu? Índice glicêmico é aquela tendência que eu te falei de ter uma digestão mais lenta, a absorção mais lenta e, portanto, ficaria mais fácil para a pessoa digerir. É verdade. A pessoa normal vai ter mais facilidade. Pode ser que você teste e prove que eu estou errado.
Pode ser que isso não funcione assim no seu caso. Ótimo para você, significa que você tem uma doença mais amena, mais fácil de lidar. Tudo bem, eu não ligo de estar errado nesse caso. Faça o teste e veja por você mesmo. Combinado? Então vamos encerrar aqui por hoje. Façam o teste, vamos treinar essa leitura das informações nutricionais lá no mercado. E aí, quem sabe se você não se convença a parar de ir ao mercado. Se a gente conseguir voltar a ir para a feira, voltar a comprar o resto das coisas num açougue perto de casa, todo mundo ganha. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Deixem abaixo seus comentários. Se vocês quiserem deixar os resultados dos seus testes aqui embaixo, a gente vai aprendendo juntos. Convidem os amigos e até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.